Oi, gente. Agora a gente está chegando quase no final do nosso curso. A gente vai para o nosso penúltimo vídeo, o vídeo que fala sobre entrega de valor rápida. Nesse vídeo a gente vai conseguir trazer para a realidade da redação, né? No anterior a gente falou de mínimo produto viável. Temos aí que fazer um exercício, né, de como isso se aplica à nossa realidade. Aqui na entrega de valor rápido a gente vai trazer esses exercícios. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E o que será que é entrega de valor? O que eu quero dizer quando eu falo sobre entrega de valor? Entrega de valor é oferecer valor para o cliente relacionado com a criação de razões genuínas para que ele opte pelo consumo de um produto ou de um serviço. Ao gerarmos valor, além de oferecermos ao usuário o produto desejado, o cliente também viveu boas experiências, teve suas necessidades e demandas atendidas. Resolver basicamente, pura e simplesmente, reduzindo ao máximo, resolver um problema. Seja ele do tamanho que for, mas a entrega de valor é a resolução de um problema do cliente. E por que a gente precisa dividir entregas pequenas e frequentes? Isso é uma mudança da forma como no jornalismo a gente costuma pensar. E o que isso quer dizer, essa divisão de entrega pequena? Primeiro que é gerar valor mais cedo, né? Em vez de, e aqui a ideia do MVP, a gente pode trazer ela aqui de novo, né? Em vez de a gente deixar para entregar um monte de coisa no final de um tempão, a gente empacota isso em entregas menores e vai entregando ao longo do tempo. A gente vai fazendo essas pequenas entregas, e o usuário vai se lembrando o tempo todo, né, de que a gente está ali entregando coisas para ele, surpreendendo ele o tempo todo, trazendo boas experiências com o nosso produto o tempo todo. Né? Isso cria uma relação com o cliente que é uma relação positiva, né? E com o fato de a gente estar sempre mudando, né, sempre fazendo pequenas entregas, o que a gente consegue fazer é coletar feedback com frequência. Elas são oportunidades para a gente conversar com os nossos assinantes. Essas pequenas entregas são oportunidades de a gente medir hipóteses, então, de confirmar que a gente está indo no caminho certo ou não, ou o contrário. Descobrir que não está indo no caminho certo, é a hora de reconfigurar corrigir a rota. E aqui eu vou dar um exemplo prático, né? Vamos supor que a gente tenha feito todo o processo de validação e a gente tenha chegado à conclusão de que a gente quer construir um aplicativo que mostre os gastos correntes dos vereadores de uma cidade X, que apresente gráfico, que mostre tendência. O vereador X tem gasto mais com esse tipo de rubrica, com fazer isso com correlação com matérias que a redação produza, fazer uma entrega recorrente relacionada aos gráficos de determinada Câmara dos Vereadores. Como é que a gente faz para, antes do aplicativo, começar a testar a hipótese e gerar valor para o usuário? Aqui eu trago 3 sugestões. Podem ou não podem ser boas, né? Isso aqui é um exercício hipotético, né? Enfim, não houve nenhum tipo de discovery a respeito, então não dá para saber muita coisa. Mas um perfil nas redes sociais que vai mostrando aos poucos alguns dos dados levantados. O que a gente consegue se a gente levanta dados de gasto de vereador, escolhe alguns e posta nas redes sociais? A gente vai vendo qual é o tipo de gasto que causa mais comoção, tem mais engajamento, as pessoas compartilham, comentam mais. Nesse aplicativo hipotético, né, ali diz, né, a gente vai ter os gráficos e vai correlacionar com matérias feitas pela redação. A redação vai fazer matérias sobre os casos fora da curva, né? E se a gente não precisar ter um aplicativo, a gente começar a escoar essas matérias de outra forma, do jeito mais fácil? Pode ser uma newsletter que a gente entregue a matéria inteira.
estou pensando aqui agora, pode ser um fio no Twitter. A gente pode ter uma entrega que gere, para testar a hipótese, que as matérias são feitas a partir de fios no Twitter, ou de stories no Instagram, ou por parcerias com outros meios, publicando texto. E o que a gente consegue, né? O que é importante? Em qualquer uma das opções que a gente escolha, é a gente escolher uma opção que seja relacionada com uma hipótese que a gente tenha levantado. Ela seja relacionada e que a gente consiga medir isso. Mas muito antes de entregar o aplicativo, a gente vai começando a gerar valor. Isso aqui é antes, inclusive, de entregar um mínimo produto viável. Isso aqui é anterior ao MVP, porque a gente vai fazendo esses testes e esses experimentos que vão dando mais certeza para a gente com relação ao público com o qual a gente fala, com o tipo de matéria que a gente deve ou não deve produzir, entende? E aí, aqui eu vou recuperar uma conversa que a gente teve lá atrás no User Research, que era a respeito de protótipo. Não porque agora a gente vai falar necessariamente de protótipo, mas porque eu quero fazer um paralelo com a mentalidade de prototipação. O nosso guru, Marty Cagan, ele fala sobre os 5 princípios de um bom protótipo. O propósito do protótipo é aprender rápido, com custo baixo e pouco esforço. Mal comparando, né, é o que o MVP, não é por acaso que o Marty Cagan diz, né, que o MVP não deixa de ser um protótipo. Ele traz de benefício, ele força a análise de eventuais riscos de um jeito muito mais profundo que uma conversa pode trazer. Então, por exemplo, vamos supor que a gente faça o protótipo daquele aplicativo, né, que a gente estava falando no slide anterior. Uma conversa hipotética sobre o aplicativo ia precisar de muita abstração, né? Quando eu tenho um protótipo, eu consigo mostrar a tela, eu consigo ver o usuário usando, eu consigo ver como é que é a interação dele no protótipo. Isso me ajuda a entender coisas que sem um protótipo na mão, sem clicar, a gente não conseguiria. Também é uma ferramenta de alinhamento, ajuda os times de produto e negócio a desenvolver um entendimento compartilhado do que vai ser entregue. Aqui sobre fidelidade, a gente chegou a falar disso lá atrás, né, que um protótipo pode ser mais ou menos fiel de acordo com o que o objetivo requerer, pode ser um guardanapo riscado com uma caneta num guardanapo, ou pode ser uma ferramenta, um protótipo interativo que você acha, inclusive, que você já está entrando no site, no aplicativo. E ele também ajuda num alinhamento com o time técnico, né? Porque também ajuda a tangibilizar para os desenvolvedores o que é aquilo que a gente está querendo fazer. Então, a gente pega essa mentalidade do que é o protótipo e a gente traz aqui para o nosso contexto de entrega rápida de valor. O protótipo, ele é normalmente usado na fase de discovery, né, que é aquela fase em que a gente está tentando descobrir algum pedaço do que, ou o produto inteiro, ou algum pedaço daquilo que a gente tem que fazer. Mas a mentalidade de prototipagem precisa ser usada o tempo inteiro. E aí, eu trago aqui um ciclo, o ciclo rápido de aprendizado que o Steve Blank apresenta. Tem até o link aqui para o texto em que ele apresenta essa abordagem. É uma atualização de uma abordagem dele mesmo, que ele foi melhorando ao longo do tempo. Em que ele diz que esse ciclo rápido, ele começa de aprendizado, ele começa com a formulação de uma hipótese, com a criação de um experimento, o teste propriamente dito e o levantamento, enfim, as conclusões, os insights que esse teste trouxe. Esse ciclo, né, a gente vai fazer um exercício aqui de pensar como é que ele pode se aplicar num dia a dia nosso, na nossa redação. Para a criação de hipótese, eu sugiro a gente usar esse cardzinho, também um framework do pessoal do Strategizer,
que é também um livro que eu já mostrei. Vou pegar ele de novo. É desse aqui. Esse teste card, ele está nesse livro, Value Proposition Design. Mas, enfim, tem muito recurso desse pessoal, Strategizer, que é responsável pelo livro. De graça, tem o link aí, dá para... É tudo em inglês, então tem que dar uma... Essa parte não tem como resolver. Mas o que é esse framework, esse cardzinho? É uma forma de declarar as nossas hipóteses, que faz com que a gente fique mais organizado quando a gente está fazendo o nosso experimento. Então, como é que é esse teste? A gente coloca o nome do teste que a gente vai fazer, cria um deadline, diz quem vai fazer, dá a duração, que são esses aqui que estão no cabeçalho. E aí o primeiro step, o primeiro passo é a hipótese. Nós acreditamos que tal coisa. Para verificar isso, nós vamos tal coisa. E medir tal coisa, estaremos certos se tal coisa. Eu vou trazer para vocês um exemplo hipotético também, para mostrar como é que isso poderia ser aplicado na vida real. Então, imagina um exemplo prático, site Jogo Certo, site esportivo. Olimpíadas de Tóquio 2020, rolando em 2021, eles esperando aumentar muito as taxas de acesso, de engajamento no site, né? Afinal de contas, um site esportivo, né? E uma das principais ferramentas que eles usam para trazer tráfego para o site é uma newsletter que eles entregam com os destaques do dia, todos os dias às 8 da noite. E estavam esperando com a Olimpíada essa newsletter bombar de acesso. A newsletter era disparada às 8 da noite, parava de colocar destaques às 7, o horário, o corte era às 7 da noite, parava de colocar os insights, se entregava o que tinha rolado no dia. Só que aí, em vez do engajamento aumentar, ele diminuiu. Durante a Olimpíada, que é um momento glorioso para quem mexe com esporte. Mas por que será que isso aconteceu? As pessoas pararam, pensaram e se deram conta de que estavam numa situação muito apertada, porque a Olimpíada dura 15 dias, não podia ficar muito tempo vivendo essa situação sem mexer rapidamente, e aí foram fazer o teste card. Então, no preenchimento, a hipótese que se levantou foi: nós acreditamos que os jogos na madrugada mudam a forma como as pessoas se informam sobre esporte no período olímpico. Tóquio está 12 horas na frente, a gente está sempre... a maior parte dos jogos acontecem na nossa madrugada, a hipótese mandei às 8 da noite, o link é de histórias velhas, porque ao longo do dia a pessoa já ficou sabendo dos assuntos do dia, e a gente perde essa janela por conta do fuso horário. Então, para verificar isso, a gente vai fazer um teste AB com envios de newsletter de manhã e à noite. E aqui vou fazer um parêntese sobre o teste AB. Falei bem rapidinho, porque no próximo slide eu vou falar mais sobre isso. Teste AB é quando a gente pega um produto, muda uma coisa nesse produto e submete a nossa audiência, um pedaço da nossa audiência vai ver o produto de um jeito e outro pedaço da nossa audiência, pode ser meio a meio, pode ser outra divisão, vai ver de outro jeito. O que é importante é que é apenas um elemento que é alterado para você controlar bem o que mudou. E é muito comum, principalmente em testes de design, usabilidade. Então, para verificar isso, a gente vai fazer um teste AB, com envios de newsletter de manhã e à noite. E vai medir os acessos vindos do site nas duas newsletters. E a gente vai estar certo se o número de acessos do site oriundos da newsletter da manhã for maior do que o da newsletter da noite. Né? Se a hipótese estiver certa, que as pessoas não se
elas se informam de uma forma diferente por conta do fuso horário do Japão sobre a Olimpíada. Se isso estiver certo, a gente vai aumentar o número de acessos. Muito que bem. A primeira coisa é o teste AB, né? Então, o teste AB são experimentos controlados, em que parte da audiência vai ser exposta a uma versão e outra parte vai ser exposta a outra versão e apenas um elemento muda. Nesse caso aqui, o que a gente precisou fazer? Como é uma newsletter, a gente precisou configurar o teste AB. A configuração do teste AB, a maior parte das ferramentas de disparo de e-mail tem essa funcionalidade. Então, precisa ali dar uma olhada na documentação, ver como faz, mas normalmente você cria uma campanha, você duplica essa campanha e altera o fator que você vai alterar. Nesse caso, era o horário de envio, a campanha era exatamente igual, ainda sendo fechada com os textos e os acontecimentos, os textos publicados até às 19, exatamente igual e a outra mandada às 8 da noite e a outra mandada no outro dia, às 8 da manhã, 12 horas depois. Com muito atraso, né? Assim, pensando. A gente faz uma configuração de UTM. UTM são parâmetros que a gente inclui no link das newsletters, né? Enfim, incluem links que ajudam, no caso, ajudam a gente a identificar a origem do tráfego. Aqui eu coloquei até um site, um link aqui, depois vocês podem pegar, um site que usa o UTM, que você consegue montar a sua UTM. E aí, quando você abre no Analytics, você consegue ver melhor de onde veio essa audiência. O segundo passo, depois da etapa do experimento, a gente vai para a etapa do teste, propriamente dita. O teste ele precisa ter um período pré-determinado e as formas de medir as hipóteses elas têm que estar funcionando desde o momento zero, né? Aqui a gente tinha uma pressão de tempo porque a Olimpíada dura só 2 semanas, então os testes eles precisam ser muito rápidos, 2 dias, 3 no máximo já devem trazer dados. Você precisa criar um processo, combinar quem que vai fazer, quem que vai criar a campanha, como é que a gente vai fazer o envio, como é que a gente vai fazer a análise. E precisa analisar os dados, acompanhar as taxas de abertura e clique nas newsletters e unique page views trazidos para o site por cada uma das newsletters. Na parte dos insights, é a parte em que você pega esses dados, nesse caso, de um tempo super curto, então é pouco, não é um volume de dados grande que você vai acompanhar, e você vai fazer as análises. Enfim, aí além de validar hipóteses originais, você pode levantar outras hipóteses e mais do que isso você vai precisar agir, né? Então aqui no nosso experimento, a newsletter da manhã teve um percentual de clique parecido com a da noite. Estranho. Então quer dizer que as pessoas clicavam às 8 da manhã ou às 8 da noite mais ou menos na mesma quantidade. Mas percebeu-se que a diferença é que, uma vez no site, o usuário que vem da newsletter da manhã fica mais tempo porque consome outras matérias relacionadas ao que aconteceu na madrugada e que não estavam na newsletter, porque a newsletter fechou, o horário de corte era 19. Então, ao avaliar a hipótese, a gente validou que o horário da manhã gerava mais tráfego no site e a gente pensou em 2 ações. Uma ação que é passar a enviar no período da manhã, mas incluir o resumo da madrugada, porque aí sim a gente vai trazer as pessoas já no link daquilo que elas querem ver. Então pode ser que a gente traga gente que não teria vindo. Então, ou está procurando na madrugada, não achou, então só acessou ali o futebol do dia a dia mesmo, uma coisa que normalmente já lê. Então aqui eu passei com vocês esse exemplo de um produto que já estava sendo entregue, ele apresentou um problema e com uma mudança rápida, às vezes a gente consegue obter um resultado que corrige uma rota, né? Esse exemplo que a gente deu da newsletter o que eu queria trazer para vocês é muito mais a mentalidade que está por trás dele do que o exemplo propriamente dito. Claro, o exemplo aqui, se vocês quiserem pegar o link, enfim, fazerem, é bem legal. Mas o que eu queria que vocês pensassem como é que eu faço
para ter essa mentalidade de protótipo, né, de testar rápido, de errar rápido, de sugerir uma coisa diferente, de medir. E a medição aqui é super importante, de medir, avaliar se deu certo e tomar uma ação com relação a isso. Porque aí a gente traz dados para as conversas. Não é assim, eu acho que tem que ter um resumo da madrugada, às 8 da manhã. Não, aqui você está dizendo, você está mostrando que o comportamento do site traz a gente para essa conclusão. É muito diferente. Bom, então a gente está falando de elencar resultado, avaliar hipóteses e agir, mas como é que será que isso acontece na vida real? Esse exemplo aqui é um exemplo prático, podia ser real, mas não é, é um exemplo inventado. Mas para trazer um exemplo prático, a gente vai receber aqui a Gisela Nogueira, que é a Agile Coach no Jota, trabalha comigo, e ela vai apresentar para a gente um processo de experimentação, um processo longo, está acontecendo no Jota aos poucos, e a gente vai dar exemplos de como é que isso acontece, o que é o mais fácil, o que é quais são os desafios de fazer, como é que a gente mostra para o jornalista e como é que o jornalista percebe que isso facilita a vida dele, isso de gerar mais valor para o usuário. Então, no vídeo 4, que é o vídeo que encerra aqui a nossa trajetória juntas, eu vou trazer a Gisela. E aí eu já aproveito, porque hoje eu estou compartilhando tela, quando eu estiver conversando com a Gisela não vou estar, para deixar o meu agradecimento pelo tempo que vocês doaram para esse curso, pela dedicação que vocês deram para esse curso. Eu sei que não é fácil, né? O nosso dia é muito agitado, então se vocês conseguiram aí um tempinho para encaixar o estudo, assistir os vídeos, lerem, primeiro eu me sinto muito honrada de toda a atenção que vocês me deram. Quem quiser e ainda não tiver feito, pode me adicionar no LinkedIn, é facinho de me achar por lá. E estejamos em contato, espero ver muita gente daqui criando produtos incríveis e ajudando a gente a reformular essa indústria do jornalismo que está procurando um caminho um pouco mais sustentável. E produtos me parece ser um dos caminhos possíveis. Obrigada, gente.